Ulisses Guimarães dizia o seguinte: se você está preocupado e infeliz com a atual legislatura, prepare-se, a próxima vai ser pior. Não precisamos, não estamos condenados a isso. Eu, pessoalmente, e aqui vai um depoimento, nunca me arrependi do voto que dei para o Legislativo no Brasil. Nem na Câmara Municipal, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Nunca me arrependi. Ainda que depois o meu candidato em quem eu votei tenha me decepcionado. Mas eu, pessoalmente, não me arrependi, porque eu escolho em quem vou votar a partir da trajetória, do discurso, da postura, como quem está ali otorgando uma procuração mesmo. Eu espero que grande parte da população faça isso. Que não façamos o voto mecânico, o voto nulo, o voto branco, o voto em qualquer um, com a ideia simplista de que são todos iguais. Não são todos iguais. Eles só serão todos iguais se formos indiferentes à importância do voto. A nossa voz no processo democrático é o nosso voto. Esse é o voto primário. Tem outras formas de expressão da voz. Nas ruas, nas manifestações, nos movimentos de greve, nas contestações, não tem problema nenhum. Tudo isso é válido. Mas o modo de nos comunicarmos diretamente com os poderes do Estado, legislativo e executivo, é por meio do voto. Eu sou esperançoso, eu acho que vai melhorar, acho que nós vamos conseguir sanear um tanto mais o processo político no Brasil e teremos um legislativo capaz de nos representar. E, naturalmente, um executivo forte, um presidente da República forte, um governador forte, porque, diferentemente do que se passou na última eleição, aqui eu imagino não deva ocorrer tanta polarização. Segurança pública, combate à corrupção, infraestrutura, mas preços básicos, controle de preço, né? A questão econômica. A economia no Brasil, a instabilidade econômica gera instabilidade política. Há pouco tempo tivemos uma grande manifestação de paralisação do abastecimento dos caminhões, não é isso? Por conta do preço do diesel. Em algum momento começou-se a dizer, haverá o impeachment, porque crise econômica no Brasil gera crise política. E debilidade política gera crise econômica. Uma coisa é certa, o povo paga a conta em todas essas situações. Então, acho que agora, no processo eleitoral, nós vamos discutir segurança pública, corrupção, estabilidade econômica, geração de emprego e geração de renda. Não é? São esses três temas que eu imagino que vai permear o discurso. Eu acho, sinceramente, que o Estado brasileiro pode fazer tudo. E, por mais rápido que faça, será tarde. Em 10 anos, o Brasil sepultou mais de 320 mil jovens entre 15 e 29 anos de idade. Não há paralelo no mundo, não é? O nosso índice para cada 100 mil habitantes deveria ser menor do que 10, segundo a ONU. Hoje, no estado de São Paulo, nós estamos em torno de 8. Mas o mapa, como você mesmo indicou, revela 3 vezes esse número, o que é insuportável. E são jovens, são homens e são negros, invariavelmente, que são mortos como resultante da violência. Nós estamos sepultando o futuro. Nós estamos sepultando o futuro do Brasil, não é? A sociedade também pode e deve fazer, exigir dos nossos governantes investimento em educação, sobretudo, e dos nossos governantes um posicionamento consequente no campo da segurança pública. O que eu quero dizer com isso? A questão da segurança pública foi mal resolvida na Constituição de 88, diferentemente do Sistema Único de Saúde, por exemplo, da assistência social, mesmo na educação, em que se tem desde receitas obrigatórias para o financiamento do serviço público até uma melhor divisão de competências. No campo da segurança pública, o município fica com as guardas civis, proteção de monumentos, praças, o Estado fica com a Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, e a União fica com a Polícia Federal e nada mais, como se não estivesse aqui.
não é? Nós não tivemos até hoje, de maneira consequente, nenhuma política nacional de segurança pública. Não temos sequer a comunicação de dados, de modo que São Paulo não conhece, a rigor, os índices de violência ou o perfil de criminalidade de Minas Gerais ou do Paraná, para falar de 2 estados que estão aqui conosco, ou do Mato Grosso do Sul, por hipótese. Não funciona assim. São Paulo conseguiu reverter os índices de violência em 10 anos, de maneira espetacular, investindo em tecnologia, em informação e em integração. Não é? O uso da tecnologia para estudar o fenômeno da criminalidade e tudo mais. O Brasil não faz isso. Não é? E o que nós estamos assistindo é que a crise econômica dos estados tem feito que haja um sucateamento cada vez maior desse serviço que é essencial. E não pode haver, e não pode ocorrer, porque custa vidas. Diferentemente de outro serviço público essencial, que eventualmente você consegue contornar, neste campo não, alguém morre toda vez que o Estado se omite, o Estado brasileiro se omite. E a União não desempenha o seu papel. É preciso de uma política nacional de segurança pública que garanta em todos os estados um nível de acesso à informação, de tecnologia de informação que nos permita ter diagnóstico da criminalidade e não apenas números de crimes cometidos. Por outro lado, para falar do sistema de justiça, tanto do meu Ministério Público quanto do Poder Judiciário, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, nós precisamos também estudar o fenômeno da criminalidade e a resposta da justiça brasileira ao fenômeno da criminalidade. O que é que nós discutimos no Brasil? Ou a estatística, quantos morreram há 2 anos atrás, ou o modo como o crime foi praticado. Como fulano ou beltrano praticou um homicídio, um latrocínio, mas nós não discutimos as razões do crime. Volto a dizer, nós não discutimos a criminalidade, o fenômeno da criminalidade. O que é que alimenta o fenômeno da criminalidade? O que tem alimentado a morte de jovens, de homens, negros, nas grandes cidades ou nas pequenas cidades? Quais são os fatores que contribuem? E de que modo nós podemos reverter? Qual a postura de prevenção? E de combate ao crime organizado, por exemplo. O crime organizado, seja porque promove lavagem de dinheiro, promove tráfico de entorpecentes, promove crimes contra o patrimônio, receptação, por exemplo, ele está por trás financiando essa violência toda. Eu não tenho dúvida nenhuma que a energia que move esses índices, não há dúvida nenhuma, é o acesso fácil à arma de fogo, absoluta descontrole das nossas fronteiras, a entrada de armas e de drogas pelos aeroportos e portos. Ou seja, nós estamos falando de responsabilidade de municípios, ou de estados, ou da União. Da União. É a União que deixou de existir para levar adiante esta política nacional, na minha modesta avaliação.